O emagrecimento saudável é a perda de peso de uma forma equilibrada, proporcionando saúde e bem-estar. Mas o emagrecimento é só perder peso ou tem outros fatores envolvidos? Para isso, para nos ajudar nessa conversa hoje, a gente está com dois experts no assunto. O Dr. André Pinho, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e título de especialista em nutrologia pela Associação Médica Brasileira. E a doutora Ieda, nutricionista clínica, especialista em nutrição esportiva, formada há mais de 5 anos pela Universidade de Fortaleza. Ela é muito atuante nas redes sociais e mostra muito a sua rotina de atividade física e de estilo de vida saudável, inspirando muitos seguidores. E aí, vamos começar a nossa conversa. Olá, Marta. Olá, Tiziano. É um prazer estar aqui. Hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre essa abordagem realmente tão que todo mundo acha que é tão complicado, né? E na verdade não é tão assim. Dá sim para ter uma alimentação saudável e equilibrada na rotina de uma forma tranquila e prazerosa. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer ter esse papo com vocês, trocar experiências sobre um tema tão relevante que é o emagrecimento saudável. Então vamos lá. Doutora Ieda, quais são os principais fatores que influenciam no emagrecimento saudável? Então, os pilares hoje do emagrecimento saudável, que eu abordo muito na clínica, é realmente em relação à rotina, em ter bons hábitos de sono, em ter uma alimentação equilibrada entre nutrir, e isso está realmente ali conjugado com o objetivo estético. Muitas vezes se foca muito nessa questão do emagrecimento em relação realmente à parte estética e esquece muito da base da nutrição, que realmente é o alimento para nutrir e trazer saúde. Então, creio que é muito relacionado a esse meio, de conseguir conciliar mesmo a nossa rotina hoje, que é tão corrida e atribulada, com a alimentação realmente mais adequada. O que eu penso assim, hoje a coisa está tão tumultuada, as pessoas andam vivendo, né, num modo automático, né, de trabalho, corrida contra o tempo, aquela coisa que esquecem mesmo, né, que não se preocupam com a questão da alimentação. Exatamente. E não só da alimentação, né, porque assim, a dieta, atividade física, o que desses dois pilares, assim, o que realmente faz uma diferença, assim? Se for colocar em relação à porcentagem, o que realmente vai pesar mais vai ser a questão da alimentação mesmo. Que se for levar em consideração a parte do emagrecimento, daquela gordurinha que está incomodando, realmente os 90% está ali na questão da dieta do déficit calórico mesmo. Então a gente tem que melhorar, né, a base da nossa alimentação para melhorar realmente esse Aquela estilo coisa do de descascar menos, né? desembalar Desembalar menos e descascar mais. né? Isso mesmo. Uhum. Então é isso. Então o que diferencia a reeducação alimentar com esse tipo dessas dietas? Realmente a reeducação alimentar, ela vai da base do comer saudável, ela não vai, ela vai muito além da restrição, né, do objetivo estético, como eu falei anteriormente. É realmente mais sobre uma alimentação equilibrada, uma alimentação que vai te ajudar nos outros âmbitos da vida, melhorar foco, concentração, rotina, disposição, a parte hormonal, né, que é o que vai ditar realmente sua saúde metabólica como um todo. Então, o que diferencia realmente é isso. Você não vai focar só no déficit calórico para emagrecer ou superávit calórico para ganhar massa magra, mas vai focar sim em ter uma alimentação equilibrada, sem restrições severas. Entendi. E o que é que vocês acham dessas dietas que pregam soluções milagrosas, né? Soluções rápidas, percam 10 quilos em um mês. Vocês acham que é algo válido? Vocês acham que é algo duradouro? Você acha que é saudável esse tipo de conduta, esse tipo de dieta? Estratégia, né? Eu acredito que essas dietas milagrosas que aparecem muito, eles são baseados muito em restrição de alimento, restrição de caloria e uma mudança de hábitos que são geralmente insustentáveis, ou seja, a pessoa começa a ter um ganho, uma perda maior de peso, ou seja, um ganho de qualidade, e logo depois ela não consegue manter.
como a gente sabe que o nosso corpo, cada um tem uma diferença metabólica, então a dieta nunca é a mesma para cada pessoa. Então, o que vai funcionar para você talvez não funcione para uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa. Então, isso daí sempre tem que ser levado em consideração. Existe um efeito chamado efeito halo, que é o seguinte: você julga o todo por uma parte. Isso aí é um problema muito grande, principalmente nesse âmbito das redes sociais. Se você pensar que a blogueira tem um corpo lindo, aí ela vem e começa a postar uma dieta que ela resolveu fazer e tudo, e a pessoa começa a não. Já que ela tem um corpo bonito, então ela deve saber tudo sobre nutrição, ela deve saber tudo sobre hábitos de vida, de uma vida mais saudável, e nem sempre é assim. Então, se você pensar que essa pessoa não tem uma formação, não tem um estudo sobre isso, você acaba entrando nesse hype, né, dela fazer essa dieta saudável, de entrar no dela, comprar os produtos dela e tudo, e às vezes pode até ser prejudicial à sua saúde. Então, essa dieta da moda ela tem que ser, na verdade, muito bem esclarecida por um profissional que efetivamente saiba do que está falando. É basicamente aquela história, né? Toda dieta ela é própria para cada pessoa. Não adianta a gente querer pegar a receita da doutora Ieda e trazer para outra pessoa que não foi feita, e isso vai acabar trazendo ou algum dano, né? Ou até não trazendo o efeito esperado. Então a pessoa acaba se frustrando, talvez acabe desistindo da questão da dieta, né? São outras rotinas, outro histórico, outro padrão genético. Então, tem que levar tudo isso em consideração na hora de fazer uma boa anamnese e determinar realmente o que vai ser específico para cada pessoa. E uma coisa interessante também que a Ieda falou são os objetivos, né? Tem objetivos e objetivos. Você tem um objetivo, você pode ter um objetivo de querer perder massa, de ganhar massa magra, de perder massa gorda, de estar mais definido, de crescer um pouco mais. Então isso tudo também vai fazer parte na sua prescrição, Exato. né? Como você vai comer, a frequência com a qual você vai comer. Então tudo isso vai fazer parte da sua anamnese Exato. e do objetivo de cada paciente, né? Eu acho que isso também é muito importante a gente deixar bem pontuado. Isso. E até um gancho que a doutora Marta tinha comentado em relação a essa diferença, né, do saudável e o que seria emagrecedor. É um ponto também importante que muita gente acaba generalizando a perda de peso e acaba comparando ao emagrecimento, que são duas coisas totalmente distintas. Uma coisa é você perder peso, que você pode estar perdendo massa magra, você pode estar perdendo, né, como um todo, Perdendo água, músculo, né? água, massa óssea, e você está realmente emagrecendo, que é a forma saudável de perder gordura, que é perder gordura e ganhar massa magra. Aí vem a parte importante da atividade física, do treinamento resistido de força, que aí ele vai entrar nisso, que dieta nenhuma vai te entregar uma hipertrofia sem um bom treino. Isso eu falo sempre. Prescrito. Pode falar. Eu acho essa questão que o Tiziano falou do objetivo, ele é algo extremamente importante quando você pensa no profissional experiente. Quando você vai numa consulta, vou dar um exemplo, vai numa consulta com a doutora Ieda, e aí você fala, eu quero ficar forte. Ficar forte é o resultado que você quer. Então, assim, um bom profissional, um profissional que tem experiência, ele entende que ficar forte é o resultado, mas você tem que descobrir qual é o objetivo por trás disso. Vamos dar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, dessa questão de ganho de força, o exemplo Tiziano. Tiziano chega na Ieda, né? Eu quero ficar forte. Mas qual é o objetivo por trás desse resultado que o Tiziano quer? O Tiziano quer ficar forte do mesmo jeito que o Arnold quer ficar forte. Os dois querem força. Mas, por exemplo, o Tiziano, no caso, ele quer melhorar a massa muscular, melhorar a qualidade de vida, para quê? Talvez para que a filha que acabou de nascer ele tenha mais tempo, mais qualidade de vida, para que ele consiga ficar mais tempo com a filha, para que ele consiga ver todo o sistema de crescimento, de toda a alegria de ser pai. Então, assim, ele tem um objetivo X. O Arnold, por exemplo, quer ficar forte porque ele quer ser o exemplo de performance, o exemplo de hipertrofia. Então, assim, o tipo de força que o Tiziano vai querer receber é diferente do tipo do Arnold. Então, assim, se o Tiziano for pegar, quero ficar forte, e o nutricionista ele não conseguir captar esse objetivo oculto, ele vai fazer, não, então vamos lá, vamos começar a usar um hormônio, vamos começar a fazer um treino de 4, 5 horas, e aí o Tiziano não consegue mais ficar com a filha, que era o objetivo principal. Então ele acaba que, mesmo ele tendo um resultado Arnold, ele não vai ficar feliz.
não vai ficar alcançar o contente, objetivo dele. e não vai alcançar o real objetivo que é o culto. Já o Arnold, por exemplo, você chegar, não, pô, mas esse tamanho já tá bom para você. Não, amigo, eu quero ficar o maior de todos. Então, assim, você vai aumentar a carga de treino, você vai aumentar a dieta, você vai melhorar todos os parâmetros para que ele seja um exemplo de performance, um exemplo de hipertrofia, como ele sempre foi, sempre vai ser. Então, o objetivo oculto, ele tem que ser revelado a partir de uma consulta bem feita com um profissional. Sim. Entendeu? Porque senão você Perfeito. vai dar receita de bolo para todo mundo. E as pessoas têm que entender isso, né? Porque a maioria fala isso, né? Ah, eu passei no nutricionista, emagreci, aí vem a vizinha, ai, me dá sua receita, me dá não sei o quê, e começa a fazer a mesma coisa, achar que é a mesma coisa. Só que assim, tem a questão, né? Da atividade metabólica, do corpo, Idade, quer dizer, né? são vários fatores a serem analisados, que é feito numa consulta, além do que o André falou, mas assim, as pessoas não entendem, né? Não, Elas é acham bem que o que fez bem profundo, para você vai fazer bem para mim, vai fazer bem para ele. Talvez a gente precise fazer terapia antes de ir pro nutricionista. Eu falei isso ali, eu tava A conversa conversando. era essa. Eu tava Ajuda, falando que ajuda. muitas vezes o paciente chega e aí na anamnese você vai conversando, e aí eu chego nesse ponto. Você já chegou a fazer terapia? Você já chegou a se aprofundar nisso? Porque muitas vezes está envolvido ali numa compulsão, que a gente estava conversando, em uma ansiedade, em uma má qualidade de sono e de rotina, que isso vai virando aquele efeito cascata, aquele efeito dominó que você bate uma coisinha e vai levando todo o resto. Aí quando é no E final, aí, no bota fim- a culpa só na pochete. Então, igual eu estava falando, eu falo muito com os pacientes, né, essa necessidade, né, de mudança de estilo de vida. O paciente precisa melhorar a dieta, precisa melhorar com atividade física, melhorar sono, diminuição de estresse. Isso tudo faz parte, né, para a gente poder reestruturar, né, porque assim, a coisa tá ficando de um jeito que A pirâmide. né? exato, que tá ficando tudo meio bagunçado, no modo automático mesmo. E eu queria perguntar para você, Ieda, quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando quando elas pensam em mudar esse estilo de vida? É realmente colocar à frente o objetivo final no processo. Que aí acaba gerando uma pressa, gera uma ansiedade, Sim. e aí ele não tem aquele tempo de querer fazer retornos frequentes, de querer mudar pouquinho, aquela questão do 1% todo dia, 1% toda semana. Todo mundo quer 100% Quer sempre. ser radical e Isso. quer ver resultado, Isso, né? então é uma coisa que eu converso muito com meus pacientes, é exatamente isso. Você tem hoje 30, 40, 50 anos e você tem esses hábitos de uma vida toda, que foi passado em um padrão genético, como a gente estava conversando, que foi passado na sua criação, no meio que você viveu. Então não tem como a gente conseguir mudar isso em 30, 45 dias, às vezes um ano. Então, às vezes, realmente o maior problema tá aí, de colocar a pressa é inimiga da perfeição, né? É exatamente isso. Você tem que ter paciência e saber que para cada coisa tem um tempo e que se você for melhorando um pouquinho a cada dia, lá na frente você vai agradecer por ter construído hábitos sólidos e conseguir levar isso por mais tempo. Exato. Eu vejo muito, assim, às vezes a queixa dos pacientes, eles não falam que é preguiça, né? Todo mundo hoje está muito cansado, né? Então, assim, todo mundo chega em casa, estou muito cansada. Enfim, ninguém mais se preocupa em fazer um bom supermercado, ir no supermercado com tempo, poder olhar um rótulo de uma embalagem. Não é por falta de conhecimento, acredito eu, porque assim, hoje em dia você vê, a informação ela está acessível, né? Ela está muito fácil. Então, assim, eu vejo assim, as pessoas às vezes estão mais encostadas, mais Isso. acomodadas. Então, assim, não tiram aquele tempo para preparar o que deve ser A preparado, né? nutricionista tá lá no WhatsApp, então ninguém quer parar e olhar assim, vou virar o rótulo e ver se o molho de tomate é puro. Exato. Qual a melhor marca? Onde que eu posso achar? Pois Me é. mostra a foto da embalagem. Então ninguém quer parar para aprender mesmo. E eu sempre digo, não vai pela marca. Vira, aprende a ler o rótulo, porque em qualquer local do mundo que você tiver, você vai aprender a se alimentar bem, não vai ficar refém de um profissional para Exato, sempre, de exato. aprender mesmo. E aproveitando aqui que a gente falou também sobre os erros que as pessoas cometem, queria saber, André, o que é que tu acha? Como é que a gente consegue estimular a pessoa a manter os hábitos saudáveis? O que é que você acha que talvez consiga trazer o paciente sempre nesse mesmo círculo virtuoso, de sempre estar conseguindo melhorar alguma coisa, como a Ieda disse, 1%, 1%, 1%, daqui a pouco a gente chega no 100%. Entendeu? O que é que tu acha que a gente consegue trazer para o paciente para ele começar a enxergar de uma forma diferente esse passo a passo, né? Essa jornada? Eu acredito que o principal de tudo é a mente, sabe? Eu acho que a mente comanda tudo. A mente ela vai comandar a disciplina da pessoa, o sistema motivacional dela, todo o que cerca esse controle de hábitos.
A monja Cohen, ela tem um conceito interessante chamado suficiência. O que é que esse conceito fala? Que ela falou, na época, falando sobre questão de doação, que é suficiente para você doar, mas pode ser aplicado também nessa questão da disciplina, da alimentação saudável, que é o quê? Você fazer o que você consegue fazer naquele momento, com o que você tem, aonde você está. Ou seja, se eu vou começar aqui meu sistema de mudança de vida com uma corrida de 20 minutos, vou conseguir me alimentar melhor no café da manhã, no jantar, talvez na hora do almoço seja um pouco mais complicado, porque está corrida e tudo. Se aquele momento for suficiente para começar um hábito para você, tá ótimo. Você não precisa começar 100%. Ah, não, a partir de hoje eu não como mais doce. Cara, isso não existe. Se você não enfrentar o inimigo, se você negar a existência do inimigo, você não está enfrentando ele. Você está colocando debaixo da pedra, daqui a pouco ele volta. Ele está crescendo. Ele está crescendo, exatamente. Ele está crescendo como, não como um hábito, ele está crescendo como um vício. Daqui a pouco ele te pega e você não consegue mais sair. Entendeu? Aquele oculto, né? Que fica lá, de repente, quando explode, a pessoa, não vou comer uma barra, não, vou comer 2 barras de chocolate. E aí vai entrando nesse processo. Então, quando você entende que para você mudar a sua cabeça, ele tem que ser mudado aos poucos e veja que a sua suficiência está ok, tá entendendo? Pô, hoje eu fiz 20 minutos, fiz 10 de academia, mais 10 de corrida, tá tudo certo. Amanhã eu vou fazer 25, depois eu vou fazer 30. Quando você vê esse cara, você está 1 hora na academia, você não consegue mais não ir para a academia. Você já pensa 2 vezes se você vai comer alguma coisa, né, fora do padrão, ou então você vai comer demais fora do padrão, porque não é a questão de você não comer, é você estar no caminho do meio, entendeu? A gente vive muito num sistema, num pêndulo de dor e prazer, entendeu? Dor e prazer, dor e prazer, dor e prazer, e as pessoas não conseguem entrar no equilíbrio, no caminho do meio, né? A virtude é o caminho do meio, como diz Aristóteles, né? Então, se a gente pensar que você começa a comer uma quantidade absurda de chocolate, aquele prazer, e de repente você começa a ter aquela dor de estar engordando, de estar com compulsão, de estar pensando sempre que, meu Deus, eu não vou me livrar disso nunca. Então, assim, quando você consegue juntar isso aqui no caminho do meio, você pode comer chocolate. Você vai comer uma barra de chocolate, você vai comer 1, 2 quadrados ali. Você vai usar, por exemplo, a comida como uma forma de afeto, não uma forma de dependência, não uma forma de substituição. Então, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe sempre quando eu chego lá, tem sempre um bolo. Ai, guarda esse bolo para você, meu filho, coma com você. Ela vai, você come um pedaço de bolo com a sua mãe. Você está ali naquela conversa gostosa e tal, que ela gosta de estar lá. Aí ela fala, meu filho, eu vou dar um bolo para você levar para casa. Aí ela bota no Tupperware, que na verdade ela não quer mandar o bolo, ela quer mandar a Tupperware porque você vai voltar para devolver a Tupperware, entendeu? Então, Ela está colocando o afeto ali, não é a caloria, exatamente. né? Não é a Então, caloria. guarde essa caloria para esse momento legal. Não é bastar quando você chegar, pô, cara, 8 horas, cara, ficar esperando até agora, chegar em casa, vou bater ali um calóricozão ali, vou pegar ali o chocolate que tem escondido, vou comer e vou dormir. Não, cara, não é a hora, tá entendendo? Então, você tem que ressignificar o que a comida está tendo no seu dia a dia, entendeu? No seu cotidiano, cansaço, né? entendeu? Isso é extremamente importante. As pessoas acham que o mundo é caótico, por isso eu tenho que... Não, cara, o mundo é extremamente organizado. O mundo é extremamente organizado. Porque se você pensar que você vai acordar de manhã às 6 horas da manhã e vai ter sol. Imagina se o mundo fosse caótico como as pessoas acham. Ah, não, hoje eu acordei às 7, estava escuro. Então a gravidade já não existe mais. Eu tô andando no meio da rua, de repente acabou a gravidade, você bate num poste e leva um choque. Então, assim, tudo que a natureza, tudo que o mundo tem é extremamente organizado. O que é caótico Somos nós. é a gente. É a nossa rotina que é caótica. A gente Entendeu? dificulta A uma coisa que gente já é dificulta. difícil, né? Pô, se tu sabe que tem que dormir 9 ou 10 horas da noite para acordar cedo para ir pra academia, tu tem que dormir 9, 10 horas da noite. Ah, não, mas pô, saiu aquele capítulo novo da série. Pô, vou assistir. Aí você começa a assistir às 8, só para 1. Aí eu digo pro meu paciente, sabe o que você vai fazer? Quem foi que induziu o caos? Foi você, exatamente. meu amigo. A natureza é toda certa. 6 horas da manhã vai estar sol. Queira você queira. Agora, você não acordar e voltar sol, aí é esse problema. Aí ele bota a dificuldade, não vou fazer o cardio em jejum porque eu não consigo acordar cedo porque eu dormi tarde. Assistindo o quê? A série. Aí o que eu digo, você vai pegar a série, né? Eu digo, você vai pegar a série, você em vez de assistir na hora de dormir, você vai assistir na hora do seu cardio, e aí você vai, o famoso matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Você vai fazer o cardio assistindo a série, vai dormir no horário certo e vai acordar na hora certa. A natureza é organizadíssima, cara. O problema é a gente. A gente dificulta. Aproveitando o gancho que a Ida falou, e esse negócio de AIJ?
Aí- Vamos lá. O que é que você acha? Você acha que é uma coisa que funciona, é uma coisa que é para todo mundo, é uma coisa que não é para todo mundo? assim, se for colocar Só um muito. detalhe, pessoal, o AIJ é atividade física em jejum, né? Exato. atividade Aeróbico em aeróbica. jejum. Aeróbico em jejum. Aeróbico em AJ, jejum, perdão. E aí, o que que acontece? Muita gente utiliza dessa estratégia achando que pode emagrecer mais por estar em jejum, né? Isso aí já é um dos mitos realmente voltados à nutrição e da atividade física. Ela não vai ser uma estratégia melhor do que um déficit calórico no restante do dia ou você praticar atividade física depois de ingerir algum alimento. Geralmente a gente coloca ali naquele horário realmente para dividir, porque muita gente gosta de fazer pós-treino, pré-treino, depois de se alimentar, acaba não dando tempo e aí dá a desculpa do eu tenho que ir embora, então acorda um pouquinho mais cedo, vai, faz o cardio. E essa divisão também de separar o cardio do horário da musculação acaba ajudando também na questão de reserva de energia. Então, você não está dividindo o teu glicogênio, que é o que a gente vai utilizar ali na hora do treino de força, para fazer um treino de cardio, que é para melhorar a saúde cardiovascular, para melhorar essa questão da performance da musculação. Então, dividindo fica melhor realmente a estratégia, mas é aquela coisa do ideal. Tem o ideal e tem o seu ideal. Tem muita gente que não consegue, que é o meu caso, eu não consigo fazer o aeróbico em jejum e depois, ou fazer o aeróbico depois de tomar café da manhã e ir treinar à noite. Ou ir treinar depois do almoço, que seria um ideal no mundo perfeito, né? Que tivesse muito tempo na vida de Helena. Não existe isso. Então eu gosto sempre de colocar no meu ideal, que aí eu consigo colocar ali pós-treino, já faço tudo de uma vez e depois sigo o restante da rotina. Eu me sinto fraco com esse negócio de treinar em jejum. Não vou mentir, não. Isso tem muita. E aí, isso até é uma coisa boa de ser comentada. Tenho muito paciente que sempre pergunta, Ieda, o que é ideal? É comer antes de treinar ou eu posso ir em jejum? Então, assim, o que você vai usar como fonte de energia é o que você comeu nas 3, 4 horas anteriores ao seu treino. Não Ou é o que seja, tá na sua se barriga, você né? foi treinar pela manhã 5, 6, 7 horas, é o que você jantou, é o que você comeu na ceia, na última refeição. Você já está em jejum. Exatamente. Então, assim, esse jejum, que a gente chama de jejum fisiológico de 12 horas, ele não vai atrapalhar, ele não vai ser catabólico, que é a perda da massa magra, né? Traduzindo. Então, não vai atrapalhar você em jejum, muito pelo contrário, você não vai dividir teu corpo em digestão, que seria que você vai puxar teu fluxo sanguíneo lá na hora que você tomou o café da manhã e vai treinar depois disso. Então, é ótimo em treinar jejum, mas, como você comentou, eu me sinto fraco. Então, isso é muito do psicológico. Muitas vezes, por já ter o hábito de muitas vezes você já comer depois e ir treinar, você acaba gerando esse Essa hábito. associação, né? Então, o seu corpo ele precisa ter alguma coisa ali no estômago para sentir que vai ter força, mas aí realmente é mais a parte psicológica mesmo. Você falou aí esse negócio de se alimentar, do fluxo sanguíneo ir para digestão. Eu lembro vagamente de quando, né? Éramos estudantes, enfim, aquela questão de comer de 3 em 3 Isso, horas e perfeito. tal. Me explica, isso ainda é válido? Como é que é isso? Dá uma pinceladinha aí só pra Pronto. gente relembrar. Então, assim, que é até bom porque eu acabei de comentar essa questão do jejum fisiológico, que é o de 12 horas. O que seria o jejum fisiológico de 12 horas? É aquele que você permanece sem comer nada, mas você tem estoque de energia ali para se manter vivo, para manter o cérebro funcionante, a parte realmente metabólica, sem quebrar massa magra, sem usar o seu músculo para isso. E aí, tendo isso, o que acontece? O comer de 3 em 3 horas. Isso é importante principalmente para os pacientes que têm compulsão alimentar. Muitas vezes passa muito tempo sem comer, quando come um volume alto de comida, aquilo passa muito tempo para ser digerido e absorvido, e aí quando ele vai ter fome de novo, vai ser 4, 5, 6 horas depois, fazendo ali no máximo 3 refeições ao longo do dia, e tendo um exagero em todas essas refeições. E aí geralmente a gente coloca esse padrão de 3 em 3 horas para que realmente não tenha esses picos de glicemia, picos de fome, e acabar comendo errado, né? Mas isso seria só mais para esses pacientes Isso. ou para todo mundo em Mais geral? para esses pacientes ou para aquele paciente realmente que quer, por exemplo, ganhar massa magra. Entendi. Não é legal fazer um fracionamento ali de 3 refeições ao longo do dia
que você não vai conseguir fracionar a quantidade de proteína que ele precisa em apenas 3 refeições. Uma pessoa que acorda 4 horas da manhã e ela vai dormir muitas vezes 10, 11, meia-noite, não tem como ela ficar o dia inteiro com essas 3 refeições, ela pode acabar realmente tendo essa perda na massa magra. Mas realmente não tem essa necessidade de ser, é mais saudável comer de 3 em 3 horas, não. É muito individual mesmo. Outra coisa importante também que a gente tem que lembrar é que, como a Ieda falou, né? Tudo muito individualizado. Então, até o próprio objetivo da pessoa entra nisso. Então, por exemplo, tem trabalho que mostra que o uso de whey antes da atividade física, ele tende a inibir a miostatina, que é aquele sistema que faz com que você comece a perder músculo. E depois da academia, o whey depois da academia, ele tende a aumentar a aminoacidemia, aumentar a quantidade, o aporte de aminoácido para o músculo que já está quebrado e aumentar o tamanho do músculo. Então, assim, dependendo do que você estava pensando, do objetivo, você pode botar um whey antes, você pode botar um whey depois, você pode botar dos dois, entendeu? Tudo isso tem que ser pesado, Ou tem que não ser botar, medido, né? ou não colocar. Tem Tudo tem que uma, ser pesado e medido na hora Tem que ser da avaliação. Isso. como a né? gente Tem uma conversado. estratégia que a gente usa no emagrecimento, que já é bem antiga, que chama o efeito. O nome do efeito é efeito EPOC, que é aquele efeito que você continua ali durante 2 a 3 horas depois do treinamento, gastando uma quantidade de energia maior. Então, se você vai lá e bate o wheyzinho ali depois do treino, você tá inibindo esse efeito. Então, se você quer emagrecimento, não é legal que você, assim que tenha finalizado o treinamento, você já faça uma refeição. E aí é bom, né, dar esse timezinho realmente para continuar gastando mais energia. Entendi. E hoje em dia a gente fica falando sobre aquele monte de... Vocês falaram da atividade física em jejum, mas existe as outras estratégias, digamos assim, que eu não sei falar se são dietas da moda ou não. Às vezes eu estou enganada, enfim, não é minha área. Mas, enfim, existe aquele monte de dieta low carb, cetogênica, dieta do Mediterrâneo, jejum intermitente. E aí, qual que é a melhor? Então, Existe uma melhor? Como é que funciona isso? Vai ser exatamente realmente aquela, não existe a receita de bolo, né? É individual. Assim como o pré, o pós, né, ou a alimentação ao longo do dia, são estratégias comprovadas cientificamente, realmente não são realmente da moda. Vira da moda porque todo mundo quer pegar a dieta, por exemplo. O jejum intermitente, ele é uma dieta que muitas vezes é utilizada para pacientes com histórico de ICA, para paciente que está em tratamento de câncer. E muita gente acaba não ligando a isso. A questão também da cetogênica, ela é uma dieta boa, por exemplo, para paciente com autismo. Porque o açúcar e o doce acaba piorando, exacerbando esse efeito neurológico que está lá né, no paciente atípico. Então, tem gente. Aí você vai lá e pensa, tá reduzindo caloria, então eu vou usar para emagrecer. E aí acaba usando isso, virando uma dieta da moda, que era para um paciente com um problema de saúde base, que não era só para emagrecimento. Olha aí, E olha que interessante, né? Quando a Ieda falou a questão do câncer. Toda vez que a gente pensa numa dieta, ela realmente tem que ser voltada principalmente quando você está tratando uma doença básica. Por exemplo, a principal fonte de energia do câncer, da maioria dos cânceres, é a glicose. Então, a partir do momento que você faz uma dieta restritiva em glicose, você meio que tira, né, o principal aporte do que é o principal. Agora, Fator de crescimento, exatamente, que é o que é mais interessante, porque, por exemplo, a célula tumoral ela utiliza a glicose de uma forma diferente do que a gente usa, né? Não é a fosforilação que a gente usa da mesma forma. Ela faz uma diferenciação e ela utiliza essa glicose para transformar em lactato e todos os outros detritos que tem para formar novas células cancerígenas. Mas essa forma dela, ela só ganha 2 ATPs. Nosso de sempre é 36. Então ela precisa de um consumo muito grande de glicose naquele momento. Quando você restringe a glicose, mas você restringe todas as áreas. E o paciente está em estado catabólico. O paciente com câncer, ele é um paciente catabólico em si. Então, a estratégia não é só tirar a glicose, é dar outras fontes de energia para que ele consiga lutar e se manter ativo contra o câncer sem, claro, alimentar, né,
o grande mal, entendeu? Então, até isso daí tem que ser levado em consideração. Então, não, vamos tirar a glicose porque a pessoa tá em câncer, vamos fazer jejum. Calma, a gente tem que ver como é que está o sistema nutricional da pessoa, tá entendendo? Como é que está o suporte real dela, como é que ela está conseguindo lidar com essa restrição de glicose. Tudo isso aí tem que ser avaliado minuciosamente para que o paciente, além de se beneficiar com a redução de glicose, também não se prejudique com isso aí, porque a gente sabe que a glicose é a principal fonte de energia Coisa da muito gente. ampla, né? É tudo muito profundo. amplo, né? Tem muito estudo, inclusive, que mostra a questão do comer menos, do ajuste dessa questão do carboidrato da dieta low carb, voltada ao rejuvenescimento. A realmente inibir células. Replicação, né? Exatamente. Olha aí. Acho que Negócio eu vou interessante. precisar fazer a low carb pra manter. E aí, né? aí é uma coisa Postinho de importante, 28, que aí né? tem gente que confunde low carb, por exemplo, com a cetogênica, porque a low carb, ela permite, por exemplo, até 100, 120 gramas de carboidrato por dia. Isso cabe o cuscuzinho, isso cabe o arroz, isso cabe o pão, porque são 100 gramas, não 100 gramas do pão pesado, é 100 gramas, né, do nutriente, do carboidrato lá. Então, cabe muita coisa. E aí, o que a pessoa faz? Vive de proteína e salada. E aí acaba que falta o glicogênio para onde? A nossa mãe, o cérebro, que o maior fonte de energia para nossa saúde, para nossa cognição é o glicogênio. E aí acaba que Outra coisa interessante que eu estava pensando é aquele paciente que começa a fazer a dieta, começa a fazer atividade física, tá bem na cabeça, mas não tá conseguindo perder peso. Quando é que vocês começam a querer investigar aquele paciente que tem alguma alteração metabólica, que tem algum problema hormonal, que tem alguma outra coisa que precisa de uma investigação mais profunda? no meu caso, já é na primeira consulta, quando eu faço a anamnese, que eu vou vendo o histórico do paciente, tanto histórico familiar, como o histórico dele de outras dietas que ele já tenha feito, da rotina de hábitos em relação ao sono. Se ele me diz que ele tem um sono perfeito, se ele me diz que ele não tem um histórico genético de obesidade, depressão, ansiedade, que toda a família é saudável, que ninguém nunca teve nada, então alguma coisa de errado tem ali. Então eu já não vou nem tentar colocar um déficit calórico por um paciente desse logo de cara, porque eu já sei que não vai dar certo. Então a gente tem que realmente investigar, fazer exame de sangue, né, fazer o mínimo aquele hemogramazinho, ver como é que tá a parte de vitaminas. Muitas vezes é deficiente de algum micronutriente que você não não conseguiu ver a falta do consumo ali na rotina dele. Então, às vezes, uma vitamina D, que hoje já é considerada até um hormônio, então a vitamina D, um zinco, um ferro, um paciente anêmico, ele não vai emagrecer nunca. A célula sanguínea, né, vai estar sendo feita ali por ferro, por vitamina B12. Então, não tem como o metabolismo dele funcionar normalmente, entrega de oxigênio, ter um treino eficaz, um gasto de energia calórico ideal, ou seja, para ter um déficit calórico ideal, se ele está com deficiência na célula sanguínea. Então, isso a circulação dele vai estar comprometida, né? Imagina o paciente, né? Então, que ele chega lá no nutricionista todo empolgado. Porque quando procura nutricionista, tá numa empolgação assim, né? Mudei. Aí chega lá e realmente, né? Essa anamnese detalhada, né? A gente perguntar sobre o histórico familiar do paciente, quanto isso é importante mesmo. Muda completamente. Tem que investigar tudo. Pois O emagrecimento é a pontinha lá do iceberg mesmo. E aí, então, assim, já que a gente também tá falando de coisas antigas, coisas mitos, né? Então a gente vai começar também sobre uma coisa nova, né? O que é que vocês acham da estratégia medicamentosa para o emagrecimento, né? A gente tem algumas canetinhas mágicas também, né? Hoje tem alta, né? Ter lá na geladeira. Aí a dieta da moda, a canetinha. Essa é a nova dieta da moda. É a tem nova razão. dieta da moda. O que é que vocês acham? O que é que vocês têm visto? O que é que vocês têm tido de resultado? O que é que vocês podem dizer pra gente? O que a gente entende dessas medicações que hoje né, que hoje estão bem na moda, é que elas têm as suas indicações. A indústria farmacêutica, ela mirou no paciente diabético, no paciente dislipidêmico, no paciente com N problemas metabólicos, mirou neles e acertou uma gama de usuários que não tem uma indicação tão clara, mas que, enfim, a certo ponto estão se beneficiando desse tipo de medicação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Ozempic, na semaglutida, ela trabalhos mostram que tem uma redução aí de peso
por volta dos 15%, que na verdade a gente vê na prática que é muito mais do que isso, né? O Monjaro também do mesmo jeito, na verdade como ele tem um mecanismo de atuação um pouco diferente, na verdade diferente não, complementar ao da semaglutida. A semaglutida ela atua como um análogo de GLP-1, o Monjaro também é análogo de GLP-1, mas uma atuação a nível do GIP. Então, o que é que ele faz? Além dele melhorar a questão da saciedade, do controle da saída do alimento do estômago para o intestino, ele ainda regula, estimula mais do que a semaglutida a liberação de insulina. Então, ele meio que dá uma modulada na insulina. Então, aqueles pacientes que têm uma síndrome metabólica que também não é tão exagerada quanto um paciente obeso, grau 1, grau 2, grau 3, ou até um super obeso, ele vai se beneficiar também, entendeu? Mas claro que toda medicação tem seus efeitos colaterais, tem seus efeitos adversos e tem suas indicações mais efetivas, né? Então não é para todo mundo, não é para você chegar e dizer, porra, acho que tá faltando perder aqueles 3 quilinhos, acho que eu vou colocar um Monjaro para dentro. Tá errado. Tá dizendo primeiro que efeito colateral vai ter a muitos, e como cada pessoa é um indivíduo único, vai independer da dose, do tempo de uso. Então, por exemplo, 2,5 para um paciente, ele não pode sentir nada, como do outro ele pode ter náusea, vômito, dores abdominais, né? Paciente que tem história de desmaios, hipoglicemia, né? Sem aviso prévio. Entrar em cetoacidose. Entrar em cetoacidose, exatamente. Então, assim, a dose ela é muito individualizada, a indicação ela é muito individualizada. Claro que, como está na moda, como a blogueira está usando, como o especialista do Instagram está indicando, tá tudo certo. Não tá, entendeu? Tem que procurar quem sabe, tem que procurar quem está antenado efetivamente na indicação, no tratamento, no acompanhamento, para que realmente você tenha um bom resultado com o mínimo de efeitos Então, adversos. Eu digo para todo mundo, não existe almoço de graça. Quando o paciente chega, o que você acha? Eu digo, não existe almoço de graça. Então, quanto menor for a indicação para você, maior vai ser o preço que você vai pagar depois em relação ao uso dessa medicação. eu não sei, assim, a gente ouve mais assim de amigos mesmo que está tendo o contato, né, com essas medicações. E assim, eu não, as pessoas que usam, que eu conheço, elas não têm esses distúrbios metabólicos, diabetes, enfim. É uma preocupação assim até só estética. Sim. E às vezes você olha de fora, claro, a gente não sabe o quanto aquele excesso de peso ou aquele status de peso no cenário atual daquela pessoa, que às vezes para mim não é um excesso, mas que talvez para ela seja. A gente não sabe até que ponto isso influencia a cabeça das pessoas também, né? Porque eu já ouvi falar que tem pessoas que tomam Monjaro e falam assim, nossa, eu nunca vi uma pessoa tão feliz quanto essa que está tomando, e eu quero ser feliz igual, Tá liberando dopamina, entendeu? né? Exato. E eu quero ser feliz igual. E aí você vai ver, aquela pessoa talvez, assim, eu não sou especialista nisso, mas assim, talvez uma dieta, vamos lá, Sim. reeducação alimentar fala melhor, com uma atividadezinha física um pouquinho mais pesada, talvez conseguiria, só que assim, eu não sei. Não É sei. aquela Os coisa que a gente atalhos, falou, né, que a gente exato, que a consegue gente falou no ter, né? início. É assim, é aquela vontade de chegar no resultado rápido, né? Então, assim, E pelo acaba menos gerando muito aquele aspecto, né, que tá todo mundo comentando agora, Cabeça de Ozempic, cabeça né? de Ozempic, né? O paciente acaba desproteinizando muito, isso. emagrecendo muito, e tem também muito esse negócio de preenchimento, né? Perde Então, massa magra de perde muita massa face. magra e Isso. aquele preenchimento fica mais exuberante, né? Isso. Então fica aquele, os bonecos Funko, né? E Todo existe, mundo Ctrl-C, Ctrl-V, né? existe, assim, a gente sabe desses medicamentos, mas existe alguma coisa milagrosa para Pra emagrecer, para emagrecer, ou tipo assim, não é que é milagroso, seja um conjunto de coisas que talvez uma melatonina que melhore o sono, umas pinceladinhas, digo assim, não aquela coisa muito radical. Existe alguma coisa assim que a gente faça de uma forma sutil que
tenha um bom benefício na perda de peso, no estilo, na melhora de estilo de vida. Se enfim. for aquela gordurinha localizada e é meu paciente há muito tempo, o que é que eu faço? Eu mando pro doutor André. Porque, milagres não existem, porque né? não existe o milagre. A medicação, ele não vai ser beneficiado com isso, porque é uma gordura localizada e realmente é a indicação, por exemplo, da lipo, da mini lipo, que hoje também, né, tá bem alta. Então, assim, se é aquele meu paciente que já tá lá há muito tempo, que ele já tem uma mudança de hábitos, que ele já vem de uma rotina boa de sono, Não adianta, né? de Nesses aí já não suplementar, não. adianta, né? Porque é aquela gordurinha do padrão genético e o corpo, infelizmente, ele cria a nossa gordura, ela também é a nossa emergência, né? Então, assim, adoeceu, foi internado. Então, assim, o que as pessoas também têm que compreender é que é saudável ter aquela gordurinha localizada para que seja utilizada também em um momento Resgate, né? Quando de precisa, doença, né? É nossa fonte de energia realmente de resgate. Então, assim, tem pacientes que não conseguem, que praticam mais de uma atividade por dia, que é padrão realmente genético. Então, tem um percentual de gordura bom, uma qualidade muscular boa, mas tem aquela gordurinha lá que não sai por nada. Pronto. E até Então, aproveitando esse gancho, né? Para aproveitar que a gente está aí com um especialista na área. Essas gordurinhas, né? Esse tipo de medicação que a gente falou agora, o Ozempic, o Mounjaro, enfim, para gordurinha localizada, não. Vai depender muito de cada paciente. Claro que tem pacientes que têm uma genética diferente, que têm uma metabolização diferente, que dependendo do tipo, né, da gordura localizada, reduz. Não reduz completamente, mas acaba reduzindo um pouco mais. Claro que se você for pensar em redução efetiva daquela gordurinha localizada, que é tipo assim a última reserva, como a Ieda falou, a gente você vai ter que fazer um esforço suprafisiológico para isso, certo? Juntando com o uso de medicação, juntando com o esforço que eu digo suprafisiológico, em termos de alimentação e em termos de atividade física. E muitas vezes compromete até o ganho de massa muscular. Ou seja, a pessoa vai perder aquela gordura localizada com uma perda muito maior de massa muscular. Uma vez que você perde mais massa muscular, sua taxa metabólica cai. Caindo a tua taxa metabólica, você vai começar a rever aquele inimigo que você tinha, que é aquela compulsão, seja por massa, seja por doce, seja por algo calórico. Por quê? Porque a tua taxa está baixa. Então, tu vai ter essa necessidade. Primeiro, você vai ter dificuldade para perder. Antes eu gastava 1.800 calorias basais, ou seja, o que é um déficit, né, calórico basal? É o que você precisa para se manter vivo em repouso durante o dia. Se baixa muito o músculo da gente é uma coisa muito interessante. O músculo da gente consome muita energia. Isso é interessante demais. Então, por exemplo, você vê aqueles halterofilistas, eles estão sempre comendo, e muito. Por quê? Porque o consumo energético dele para manter aquele músculo é muito grande. E aí o que é que acontece? Uma vez que você começa a ter uma restrição muito grande, vou perder essa gordura localizada, vou fazer uma restrição maior, vou fazer uma academia mais. Você começa a gastar muita energia, você começa a queimar músculo para ter essa fonte de energia e começa a diminuir a taxa metabólica basal. Diminuindo a taxa metabólica basal, o efeito rebote ele é enorme. Então, cheguei no meu peso. Agora começa aquela compulsão de querer aumentar de peso, querer ganhar mais calorias para voltar àquela gordura localizada. Então, uma estratégia inteligente. Faz o que você tem que fazer. Chega no momento que, tô bem, minha nutricionista falou que eu tô caminhando da forma correta, exames estão legais, está tudo bem. Tô com aquela gordurinha localizada, dá para fazer, por exemplo, uma mini lipo. Tem uma gordura localizada em mais áreas do corpo, dá para fazer uma lipoescultura. Tira aquela gordurinha de um lado, coloca de outro canto. Perdi muito peso, acabei perdendo um pouco mais de bumbum, acabei tendo, a minha coxa ficou um pouquinho menor e tudo. Dá para utilizar essa gordura, dá para fazer um tratamento dessa gordura e utilizar essa gordura exatamente para melhorar a harmonia do corpo, melhorar o contorno do corpo. Uma coisa Entendeu? que eu ia Então, perguntar, essa é a vantagem da lipoescultura. uma coisa que eu ia perguntar é que se a cirurgia plástica poderia ser uma solução para quem quer emagrecer. Só que, pelo que eu estou entendendo, ela é um complemento. Isso, perfeito. Isso aí é quase uma máxima, né, nos livros de cirurgia plástica, que é lipoaspiração não é tratamento de obesidade. Não Então, é assim, emagrecedor, né? exatamente. Então, assim, se você pega um paciente que, primeiro, está com muita gordura, em si, de gordura dela está muito grande, você faz uma bipedância, ela está com um nível de gordura visceral na estratosfera, que eu não consigo tratar com a lipoaspiração ou gordura visceral. A minha gordura que eu trato é gordura periférica.
Então, a partir do momento que ela está com o nível de gordura visceral alto, quando o nível de gordura periférica está alto, pelos trabalhos mostram que a gente só pode limpar com segurança 5% do peso da paciente. Às vezes a paciente precisa efetivamente para ter um corpo mais escultural, 10%. Não vou comprometer a vida do paciente, eu não vou comprometer a saúde do paciente limpando mais do que é indicado. Entendi. Então, não adianta isso daí, entendeu? Então, nunca a gente vai pensar na lipoaspiração como tratamento E para vamos até obesidade. traduzir a questão da gordura localizada, porque tem gente que também confunde essa questão da, eu acho que eu tenho gordura localizada e ela tá, às vezes, com Localizado no sobrepeso, corpo né? todo, né? Exatamente. Então, assim, gordura localizada, ela vai ser aquele paciente que tem ali um percentual de gordura abaixo de 15%, abaixo de 18%, que é aquele detalhezinho que está incomodando. E muitas vezes, com essa questão de fazer déficit calórico por muito tempo, acaba que essa gordurinha, ela sobressai ainda mais, porque você está perdendo massa magra também. Então, acaba que você fica aquele rodando, o hamsterzinho, né? Em círculos e ela vai só piorando. Retenção de líquido acaba piorando também. Verdade. E outra coisa importante que a gente tem que ter em mente é que a pessoa que está com gordura localizada, na verdade a pessoa que está com obesidade, ela tem outros comemorativos que permeiam essa questão da obesidade. Então ela é uma paciente que está completamente inflamada. Se a gente faz uma cirurgia no paciente que está completamente inflamada, primeiro que chance maior de ter complicação do tipo seroma, do tipo necrose, do tipo aumento das infecções. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Às vezes a paciente tem um pouquinho mais de gordura localizada do que a gente espera, mas a gente pede os exames. Os exames estão bem, às vezes é constitucional da pessoa, às vezes ela tem um pouco mais de gordurinha, um pouco mais de genética da família, ela é mais endomórfica, ela é mais cheia e tudo, mas os exames estão caminhando bem, aí a gente pode pensar, por exemplo, em fazer uma lipoaspiração fracionada, ou seja, vou começar fazendo aqui a sua ponchete, passa-se um tempo, a gente pode fazer um pouco mais dos seus flancos, passando um pouco mais, a Vai gente deixando pode a tirar um pouco paciente mais dos braços. tentar entender o corpo dela, né? Mas uma vez que ela é uma paciente que esteja desinflamada, Sim. se ela está inflamada, aí ela tem que passar para o nutricionista, aí ela tem que fazer todo um aporte de tratamento para que vá para a cirurgia saudável, para que o intraoperatório dele seja bom e o pós-operatório dela melhor ainda, né? Recuperação mais rápida, você conseguir voltar mais rápido para as suas atividades, você ter um mínimo de complicação, ou assim, um mínimo de chance de ter complicação, entendeu? Tudo isso é relação do paciente. A gente vê que Tem que compreender que a cirurgia, ela é uma agressão, né? Então, o corpo ele vai reagir como se fosse realmente, eu costumo sempre dizer, você imagina você sofreu um acidente, você vai ter que se recuperar aquilo dali. Então, a dieta, ela tem que estar 100% alinhada àquela agressão e o teu histórico também do pré-operatório. Você tem que estar desinflamado, a questão da circulação também é muito comprometida no pós-operatório. Então, se você está inflamado, se você está com sobrepeso, vai estar comprometida a questão da circulação. E uma pergunta, na verdade, são duas. Qual que é o momento que, eu acho que é para você, Eda, assim, qual que é o momento que você realmente olha para aquela paciente e fala assim, agora é a cirurgia plástica? Existe um tempo, entendeu? Assim, o paciente passou com você, aderiu tudo que você falou, teve a perda de peso, teve a melhora metabólica e tal. Quando que é a hora que você olha e fala assim, agora é a hora de eu dar um empurrãozinho e ajudar ela a terminar? Ou quanto tempo já de perda, de estabilização, né? de peso? Não sei como é que se define isso. Assim, eu começo a ver muito pelo cansaço da paciente de estar fazendo aquilo e estar comprometendo a rotina dela. Então, parece que cada vez ela vai enxugando mais tudo e ela vai parando de viver e vivendo em função da dieta e do treino. E você vê que ela tem sempre que buscar mais, o esforço dela está sendo sempre maior e ela não está tendo o retorno que ela queria. Então, gera uma frustração. Então, quando você vê isso, que o paciente ele está apto psicologicamente, que ele vai conseguir manter o pós-operatório, o que ele vai ganhar como benefício na cirurgia, ele vai conseguir manter depois, esse é o time correto para a cirurgia. Entendi. E eu acho que para a gente finalizar, quais as suplementações que vocês geralmente recomendam, né? A gente já ouviu falar aqui que a Ida falou na questão do whey, né? Tem se falado muito também na questão da creatina, né? Como uma suplementação não só para a questão muscular, mas também como proteção neurológica.
Vocês indicam mais alguma coisa? O ômega 3, eu acho que ele vai ser assim, top 1, 2 e 3 pra mim, que vai dar. Que aí realmente dá pra usar como receita de bolo que vai dar pra todo mundo. Ômega 3, creatina e whey. Seja da criança ao idoso de 95 anos, esses grupos vão ser beneficiados com essas 3 suplementações. Porque vão ser suplementações que vão ajudar aí na questão de regeneração de tecido, anti-inflamatória, saúde cardiovascular, parte neurológica. Então, para mim, é o top 3 em relação à suplementação, contanto que o paciente não tem nada, não tem deficiência de nada. Vão ser as 3 que qualquer um vai se beneficiar. Muito legal. Beleza. E pode falar. Na realidade, acredito muito, né? Fora esses 3 que a Ieda falou, que realmente são medicações, né? Medicações, não, suplementações que fazem a diferença. Pensando em termos de cirurgia plástica, eu sou o tipo de médico que pede uma quantidade muito grande de exames, né? Além do que normalmente se pede, exatamente para a gente fazer uma avaliação um pouco mais completa do paciente com relação à quantidade de vitaminas, quantidade de minerais, quantidade de nutrientes que efetivamente vão fazer a diferença na resposta da paciente à cirurgia plástica. Então, uma delas, por exemplo, homocisteína, vitamina D, vitamina B12 e tantos outros, zinco, enfim, eles fazem a diferença no processo de cicatrização, fazem a diferença no processo de recuperação da paciente. Então, a gente vê que realmente está com deficiência antes da cirurgia, a gente faz toda uma suplementação, entendeu? Então, fora os que já foram expostos aqui pela Ieda, todos esses outros, eles podem e devem ser prescritos, mas de forma individualizada. Caso tenha deficiência. Exatamente, caso tenha deficiência, o caso da necessidade do paciente, de forma única, né? Individualizada, né? Gente, a conversa está muito boa, mas assim, a gente precisa finalizar. E para finalizar, eu queria que vocês, se vocês pudessem dar um único conselho para o paciente que quer perder peso de uma forma saudável, o que vocês diriam para esse paciente? Tenha paciência, que o processo ele é longo, é árduo, mas vale muito a pena quando você consegue levar isso a longo prazo. Para mim, eu falo que o segredo é a mente, né? Principalmente a constância, né? A gente tem uma mania de desistir e recomeçar constantemente, né? Então, você está indo bem na dieta, passou ali um mês e tudo, desistiu. Aí você chuta o balde, não quer mais fazer. Aí depois de 2, 3 meses, resolve recomeçar. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, assim, saiu da dieta, dá para voltar. Teve algum problema na academia, dá para adaptar, dá para voltar. Então, eu acho que o mais importante é você passar com um profissional, ele indicar o que você deve fazer e, indicando, siga na constância. Constância talvez seja o hábito mais importante para que você mantenha um estilo de vida mais saudável. Não é uma constância suprafisiológica, é uma constância de você entender que o ponto de equilíbrio, que o meio é o lado certo. E aí você consegue seus objetivos. Eu acho que a palavra Como diz o é Ayrton resiliência, Senna, né? né? De um jeito ou de outro, você chega lá. A resiliência, né? Vai se adaptando às adversidades e vai segurando o máximo que der. Isso aí, Vai foi fazendo seus muito corres, muito né? bom. Se a gente tivesse mais tempo, né? Eu acho que a gente passaria aqui o dia todo, né? Tem conversando. assunto pra... Muita né? surpresa. Quem sabe um próximo episódio, né? A gente pode Sim. pensar nisso. Estamos à Mas a disposição. gente quer agradecer vocês dois pela disponibilidade, pelo grande conhecimento, né? Por ter trazido aqui para nós, para poder estar nos ajudando, nos inspirando, né? Sigam a doutora Ieda aí, ó, na rede Instagram. social, exato, para poder ver a rotina que ela faz, Sigam o rotina de doutor André treino. também. Também, Doutor André dando solução para os casos que já estão, né, quase resolvidos, né? Quase resolvidos, né? E que vocês consigam aproveitar todas essas informações e que a gente sempre consiga ser o nosso principal ator na nossa busca por uma saúde. Ser nosso espelho, né? Isso, né? Então, assim, a gente nunca fique mirando nos outros, mas a gente olhe para nós mesmos e a gente consiga realmente Atingir chegar o no objetivo, nosso objetivo, não o objetivo do próximo, Ser né? melhor que ontem, né? Você Sempre, ontem, né? sempre melhor do Não que o ontem. outro. 1% melhor. Exatamente. Tá bom? O 1% melhor. Isso. Então, assim, agradecer ao André, a Ieda, Obrigada. tá?
E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo.